Salve, salve, turma! Vamos lá então, né? Vamos lá, porque tá chegando o fim de semana e já nesse fim de semana tem 4h30 da tarde, Juventude e Internacional. O jogo válido pelo Gauchão, mas se pro Inter pouco interfere na campanha, né? Uma vez que já é o primeiro colocado nessa primeira fase e claro que é interessante, importante, sobretudo manter essa vantagem e logicamente não é bom, nada bom perder lá. Por isso, mesmo com um time alternativo, e sem técnico, né? Eu já explico, o Inter vai por uma vitória em Caxias do Sul e não é nada impossível de acontecer. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB e HS para obter 20% de bônus, primeiro depósito e também a Opinião Produtora 40 aninhos, porque o show não pode parar jamais. Vamos lá! Começar então pela questão do técnico, né? O Kudê foi suspenso hoje mais cedo, no início da tarde, no TJD Gaúcho, por 3 jogos. Ainda por aquele rolo lá com o China Balbino, né? Aquela expulsão barraqueira que os dois tiveram, né? Contra o Zequinha, quando ele ganhou de 1-0 do São José, gol do Depena de pênalti. Então tomou 3 jogos de suspensão. Como já cumpriu um, ele fica fora da partida contra o Juventude e também do primeiro jogo do jogo único das quartas de final do Gauchão agora no meio de semana, ou no fim de semana, fim de semana, com um adversário que ainda não sabemos quem é. Pode ser São Luís de Juí, por exemplo, né, que é o atual campeão da Recopa, um jogo difícil também, jogo único e no Beira-Rio. Então o Kudê também fica fora dessa partida, voltando depois para as semifinais, aí já está liberado. Luiz Adriano também foi julgado e só pegou uma advertência. Então o Luiz Adriano está liberado para jogar, ainda que eu duvido que vá a campo, né, em virtude de questão de... Está ele sendo negociado também, o Gabriel sendo negociado, o Depena sendo negociado, né? Talvez o Depena vá a campo, né? Então, sem mais delongas, já vamos para esse tema, só para um possível Inter, né, que embarca daqui a pouquinho já para Caxias. Uma equipe bastante desfalcada. Vamos lá. Um possível Inter, tá? Antony, Hugo Malho, Igor, Robert Renan e Taualara, Rômulo, Bruno Gomes, o Gustavo Prado e o Depena, talvez o Depena, né, se jogar. Tem questão de estar sendo negociado também, né? Por isso, o Wesley e Luca na frente, comando de ataque. Então, os demais jogadores, todos devem ser preservados, inclusive, talvez um ou outro vá a Caxias também, mas não é para ser utilizado. Bom, outra questão importante, muito importante, é a questão do Borré, né? O Inter tem até quinta-feira para conseguir inscrever o Rafael Borré nessa janela de verão aqui do Brasil. Se não conseguir escrever na quinta-feira, bom, aí só em julho para ser inscrito e para poder defender o Inter. Tomara que consiga. A questão que tá é a seguinte, tá? O Werder agora já conversa com o Inter, o Clément Fritz, diretor de futebol do Werder, comentou mais cedo, nesta sexta-feira, que as direções estão conversando, mas que ainda não se acertaram. O que está acontecendo? O Werder quer uns pila para liberar o Borré, tá? Senão ficaria... Ele tem compromisso com o Werder até o dia 18 de maio, que é quando acaba a Bundesliga, e o Werder quer uns pila para liberar. E uns pila em euros é mais caro, 750 mil euros, que dá mais ou menos 4 milhões de reais. Porém, o Inter e o Borré contra-atacam dizendo o seguinte: o Werder tem grana a dever também pro Borré. Então, quem sabe, né, abate aqui, abate dali, essa dívida, melhor, essa liberação do Borré sai por um preço mais acessível, algo como, sei lá, 100 mil euros, 200 mil euros, se for o caso, porque a dívida do Werder com o Borré não chega a tanto. Mas, então está nesse pé a questão. O Inter mais Borré dizem que há uma dívida, que o Werder ainda deve uma grana para o Borré, em virtude de seu empréstimo a eles, e o Werder, por outro lado, quer uma grana para liberar o Borré. Então está esse jogo de empurra. Acho que o limite é ali pela terça-feira, para dar tempo dos trâmites legais, ainda que seja tudo virtual, né? Mas de qualquer maneira eu acho que se passar de terça, talvez complique um pouquinho essa liberação imediata, porque quinta-feira ele tem que estar no BID da CBF até às 18 horas ou com um plantãozinho até às 21, né? Lembrando que, por exemplo, o Bruno Gomes foi inscrito às 21 horas, naquela data limite do Campeonato Gaúcho. Então, com um plantãozinho da CBF aí, a gente consegue uma forcinha até mais tarde. Mas me parece que terça-feira é o limite. Se passar de terça, bom, aí eu acho que dá uma complicada e é capaz de o Borré não vir para o primeiro semestre. Mas vamos manter o otimismo, porque ainda temos algumas horas aí antes que isso aconteça. Reloginho do Marcelinho Benfica na tela, por gentileza, aqueles 5 segundinhos para que tu possa, enfim, dar tempo de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também se tornar membro do canal. Em seguida a gente vai ter muitos sorteios para vocês aí, para quem for membro do canal, tá bom? Reloginho na tela, por gentileza.
Obrigado pela força, pessoal. Vamos nessa, então. Bom, o Alan Patrick não deve estar muito feliz, né? A seleção brasileira foi convocada pelo Dorival e ele não foi chamado. Para nós, ainda bem, né? Eu detesto jogador convocado. Detesto jogador convocado. O Rocher agora que não vai também, que está lesionado. O Arangues também não vai agora porque pediu para não ir. Mas o Valência já deve lançar agora nas próximas convocações, deve ser chamado pela equatoriana e o Borré também deve ser chamado pela colombiana. Então, um grande abraço para o Patrick que não foi chamado. Aliás, a seleção brasileira, a convocação, meu Deus do céu, é um troço assim que beira o assustador, não entusiasma ninguém. Eu não sei como é que a gente vai se virar na próxima Copa do Mundo, porque o Brasil passa todo mundo, até quem tem camisa mais bonita passa. Mas não sei como é que a gente vai se virar com esse time muito fraquinho que foi chamado pelo Dorival. Então não sei quem eu convocaria também, sinceramente, mas o time nossa, a lista não entusiasma ninguém. O Alisson não foi chamado, está lesionado. O Alan Patrick também não foi chamado. Outro ponto importante, o Flamengo fechou a contratação do Léo Ortiz, tá? O Inter não ganha nada nisso porque a transação é doméstica. Se fosse para o exterior, ganharia. Mas como é doméstica, a transação não vai ganhar nada. Porém, com o fim da novela Léo Ortiz, Flamengo-Bragantino, que estava rolando há horas, acho que mais tempo, talvez até que a dupla Thiago Maia, talvez agora o Flamengo resolva liberar o Thiago Maia. Né? Então, também, mesma coisa, tem que estar inscrito até quinta-feira para poder jogar pelo Inter as competições de primeiro semestre ainda, senão só no segundo. Mas como agora eles resolveram a questão do Ortiz, talvez haja um encaminhamento finalmente, né, para uma solução para a questão do Thiago Maia. O Inter ainda quer o Thiago Maia, mesmo já tendo pego o Fernando agora, mas o Flamengo segue nesse nheco-nheco aí que não vai a lugar nenhum. Talvez agora, com o fim da novela do Ortiz, o Flamengo resolva negociar o Thiago Maia com o Inter. Então também vamos esperar cenas nos próximos capítulos, porque é uma questão de horas também para se definir, ou só no segundo semestre. Amanhã acabou o jogo, acabou o Juventude Inter, assim que acabar a gente entra em live, tá, turma? Espero vocês amanhã, depois de Juventude e Inter, tomara que com mais uma bela vitória do Colorado, tá bom? Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau.